Hoje é um dia especial. Está no ar a estreia do nosso quadro Entrevistando a História e a partir desse espaço, com a grandeza que ele merece, recebemos um convidado que é um símbolo de superação, disciplina e conquistas no esporte nacional. Nosso primeiro entrevistado é ninguém menos que Emerson Iserben, um dos maiores nomes da história do atletismo brasileiro. Nascido no dia 7 de julho de 1973, aqui na nossa Santo Antônio do Sudoeste, Emerson começou sua trajetória de forma simples, ajudando na roça, entregando leite, e após um acidente na adolescência que afastou do seu esporte favorito da época, que era o vôlei, ele encontrou na corrida o caminho para mudar a sua vida. Aos 14 anos, já era campeão paranaense. Aos 15, mudou-se para Londrina para entregar um projeto estadual de incentivo ao esporte. Dali para frente, o que vimos foi uma carreira marcada por garras e vitórias. Seu nome entrou definitivamente para a história ao se tornar campeão da corrida de São Silvestre no ano de 1997, vencendo de forma espetacular o favorito queniano Poltergar. Em uma das edições mais emblemáticas da prova, entre os seus títulos mais expressivos está o bicampeonato brasileiro de cross-country, campeão do GP de cross-country em Portugal, campeão da meia maratona de Buenos Aires, presença marcante em provas de alto nível como Japão, França, Espanha, Itália, entre outros países. Seus recordes impressionam: 5.000 metros com 13 minutos e 35 segundos, 10 mil metros com 28 minutos e 32 segundos, 10 quilômetros em rua com 27 minutos e 58 segundos, meia maratona com 1 hora e 1 minuto e a maratona com 2 horas e 17 minutos. Vale ressaltar, Emerson ainda detém o recorde brasileiro juvenil dos 5.000 metros com tempo de 13 minutos e 59 segundos, um feito que até hoje não foi superado. Após encerrar sua carreira profissional em 2007, formou-se em Educação Física e se especializou em Fisiologia do Exercício. Hoje vive em São Paulo, onde atua como treinador e dirige sua própria assessoria esportiva. Formado e inspirado... formando e inspirando novos corredores, um verdadeiro campeão nas pistas e nas ruas. Com imensa honra, abrimos oficialmente o quadro Entrevistando a História com a presença de Emerson Iserben, o eterno campeão da São Silvestre. Emerson, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação, uma felicidade muito grande estar falando contigo, Nelson, com os ouvintes da Rádio Entre Rios e todo o povo aí do Sudoeste do Paraná, nossos amigos de Santo Antônio, familiares. Muitas lembranças boas. É um prazer estar falando com vocês. Emerson, mais uma vez agradecemos muito aí pela sua disponibilidade de estar conosco nessa manhã de hoje. Agradeço a recepção, o carinho aí no tratamento das conversas durante a semana. Emerson, somos aqui de Santo Antônio do Sudoeste, falamos em nome da nossa população. O seu destaque nacional foi na década de 90 e aonde muito dessa geração que está nos escutando talvez não te acompanhou, com certeza, né, não te acompanhou, mas escuta sempre nas entrelinhas do esporte que nós temos digamos, um herói nacional, um ídolo nacional que nasceu, viveu e conviveu aqui em Santo Antônio do Sudoeste. O Emerson tem dimensão desse carinho, dessa paixão que o santo antoniense tem pelo Emerson Iserben? Olha, eu acho que o nome, né, tem bastante significado para as pessoas em Santo Antônio, obviamente, porque é um feito histórico para o esporte, né? A gente tinha na época alguns nomes que até hoje, né, ficaram aí também, como é o caso do Chiquinho do motocross, que eu me lembro que também era um cara que fazia conquistas fora, né, da região, o finado professor Guilherme, a equipe de vôlei, enfim, o professor Luiz Bernardi lá com o handball, futsal. Então ficaram na história.
E sim, toda vez que as pessoas que eu vou em Santo Antônio, que as pessoas sabem que sou eu, né? Porque, convenhamos, eu estou um pouco diferente hoje fisicamente, então não me reconhecem muito. Mas eu fico muito feliz por esse reconhecimento, sim. Isso é muito legal, muito importante e é uma grande satisfação, realmente. Emerson, e você nasceu, né, e teve sua infância em Santo Antônio do Sudoeste. Já adiantamos um pouco, mais ou menos, como foi o seu impulso para o atletismo, mas conte para nós, nos conte como que foi esse surgimento dessa paixão por esse esporte tão maravilhoso. Eu me criei ali na linha Tarumã, né? Foi ali a minha infância. Então, antigamente tinha uma função que era o leiteiro, né? O entregador de leite. E era uma das tarefas que eu tinha, era uma atividade econômica que a minha família tinha. Meu pai, ele era eletricista, mas a minha mãe, ela tirava leite e eu trazia para a cidade, vendia. E eu trazia de bicicleta. Então, naturalmente, desde criança, né, desde que eu comecei a estudar na cidade ali, já com 7 anos, eu vinha na minha bicicleta, eu trazia leite. E quando chovia, vinha com cavalo. E uma época, só que quando chovia, né, vinha de cavalo, porque o barro, ele trancava os pneus da bicicleta, então tinha que usar o cavalo. Na época não tinha calçamento, nada. E numa dessas, aí aconteceu um acidente, a hora que eu fui amarrar o cavalo para desencilhar, o meu irmão era pequenininho, ele cutucou no ouvido do cavalo, o cavalo deu um pialo e a corda arrebentou meu dedo, né? Apertou contra o palanque e cortou meu polegar esquerdo. E aí eu tive que parar de jogar. Eu jogava handball, futsal, vôlei, era ruim em tudo. Eu já gostava de jogar tudo. E aí deu uma infecção no meu dedo e eu não pude mais praticar esportes com bola, né? Treinava lá com o finado Guilherme Blick, também não pude mais fazer. E daí fiquei sem treinar um bom tempo, daí uma vez aí em Santo Antônio tinha a corrida que ia na Argentina e voltava, né? Chamava Rústica Internacional aí. E tinha um militar que morava ali na Santa Isabel, e ele ia correndo lá para a linha Tarumã. Eu sempre vi ele correndo e tal, e daí um dia eu fui, era uma tarde de sábado, eu fui levar verduras na cidade, que a gente vendia também, né? Tudo produzia na horta. Eu fui entregar e eu vi a corrida acontecendo um sábado à tarde. Eu achei muito bonito. As pessoas chegando, correndo, achei super legal aquilo. Daí no outro ano eu me inscrevi para correr, mas eu só consegui chegar lá no trevo, lá embaixo, não consegui mais, porque eu saí acompanhando o pessoal, eu era criança ainda, né? Eu saí acompanhando os atletas experientes já. Aí eu lembro que eu sentei para parar, né? E quando foi para vi o pessoal voltando, achei muito legal também a velocidade que eles corriam, né, os primeiros. Fiquei uma semana andando tudo duro, porque eu não tinha treinado, só fui correr assim, né. Daí no outro ano, agora a gente está falando de 88, daí sim, eu me preparei, conversei com o professor da escola, o Luiz Bernardo, conversei com ele e tal, ele já tinha corrido na juventude dele lá no Rio Grande do Sul, daí ele me passou umas dicas e tal, e eu comecei a fazer os meus treinos da minha cabeça, meio sozinho e tal. Lá da linha Tarumã, gostava muito de apartar os bezerros no pasto, tudo correndo a pé mesmo, e assim que eu comecei. Daí, no outro ano, passou um ano depois daquela prova, daí fizeram uma categoria chamada Infanto, que saía da Argentina e chegava no Brasil, saía lá do ginásio da Argentina e chegava na Praça do Brasil. Daí essa foi a primeira prova que eu corri mesmo inteira assim e venci, né? Eu venci a minha faixa etária, corri de ponta a ponta na frente. E o cara que foi segundo colocado, ele era um dos melhores do estado do Paraná. A gente não tinha noção ainda da dimensão, né, disso. E aconteceu ali uma coisa bem curiosa, engraçada, que para mim é engraçado, né? Que um rapaz chegou do meu lado e eu estava liderando a prova, né, subindo ali pela Avenida Brasil. E ali uns 20, 30 metros atrás vinha esse cara aí, que era ali da região de Medianeira, ali, esse segundo colocado, outro menino, né? E eu vinha liderando tal, e fazendo careta, fazendo força, e o cara chegou de moto do meu lado e falou, olha, Piá, não te entrega nem que te caia as calças, que tu tá ganhando. aí essa expressão ficou, né? Não se entregar de jeito nenhum. Aí eu venci essa primeira prova, em 88, e depois
junto com o Luiz Bernardi de moto, a gente começou a fazer várias provas, né, na região. E foi uma competição que foi marcante, muito decisiva, foi a segunda edição dos Jogos da Juventude do Paraná, que nós participamos aquele ano porque elas aconteceram em Foz do Iguaçu, né, perto aí pra gente. E aí eu fui campeão dos Jogos da Juventude. Com isso, eu recebi convites para ir para outras equipes, né, onde realmente tinha estrutura de atletismo, treinador, pista, né, outras coisas que a gente não fazia nem ideia, né, não tinha nem noção do que era. E também o governo do Paraná foi o único momento que eu tive um auxílio, durante a minha carreira de atleta, que eu tive um auxílio do governo, foi esse começo aí que o governo do Paraná me deu uma bolsa de meio salário mínimo. E com isso eu fui morar em Londrina. E aí dali começou uma outra etapa da carreira. Mas o começo foi esse. A vida nos prega peças inusitadas, né? Muitas vezes não compreendemos e depois com a história a gente entende o que Deus nos preparou. Mas Emerson, tem um áudio aqui de uma pessoa que eu acredito que você tem um carinho muito grande e ele mandou um áudio aqui, vamos rodar o áudio para você escutar. Olá, é um prazer estar falando aqui para os ouvintes da Entre Rios, um programa apresentado pelo meu amigo Bugrão. Falar um pouco do Emerson Iserben. O Emerson teve um destaque assim muito rápido, questão de 1 ano e meio, 2 anos, nós estávamos participando de todas as provas de toda a região, Cascavel, Medianeira, Palmas, tudo aí, e ele, na categoria dele, sub-14, fazendo sucesso, ganhando todas, né? Daí quando veio a primeira prova numa pista oficial, foi no final dos jogos colegiais, acredito que no ano 1986, o Emerson Iserben nunca tinha entrado numa prova, participado de uma prova de atletismo assim, em pista. Então nós improvisamos ali no fundo, onde que era o campo do Nacional. Nós fazíamos aí mais ou menos uns 400 metros ao redor do campo, na grama. E daí fomos para os Jogos Colegiais aquele ano, era em Foz do Iguaçu, a sede, mas como Foz não tinha a pista oficial de atletismo, nós voltamos, ou melhor, o pessoal trazia nós até Medianeira, onde tem uma pista oficial, uma pista boa, toda com alambrado e tudo, né? Então ali o Emerson foi participar da primeira prova, entrou numa raia, numa pista de atletismo. Ele, na verdade, ele estava correndo com um tênis Cooper, mais ou menos uns 3 centímetros de altura, na época era o tênis que ele tinha para fazer prova de rua. Então, quando nós entramos lá, foi uma chacota, todo mundo rindo, porque o pessoal estava todo mundo com sapatilha, aquela sapatilha com taxinhas, né, com preguinhos, para não resbalar, nada, né, não perder, assim, o pé não resbalar, né. E o cara ganhar terreno com isso. E o Emerson com aquele tênis, mais ou menos pesando uns 500 gramas, né. E então o pessoal riu muito dele, riu muito mesmo. E daí eu disse, Emerson, vamos dar resposta na pista. Daí até o treinador de Ponta Grossa, que tinha um atleta que tinha ficado em 8º, tinha ficado em 6º no brasileiro do ano anterior, pensou que ia ganhar brincando, né? Pensou, 6º no brasileiro do ano anterior, agora aqui em Medianeira vamos arrebentar, ganhar brincando. Ele riu muito, eu fiquei também com raiva dele, fiquei bravo com ele também, né? Mas disse, Emerson, vamos ganhar essa prova, que vamos mostrar para eles. Aí eles vão ver no final como é que é. Daí combinamos com o Emerson a tática, né, da corrida. Emerson, você larga num ritmo cadenciado e conforme você vai indo, conforme você vai participando da prova, eram 5.000 metros, você vai me fazendo um sinal, eu digo para você soltar mais.
E ele foi indo, fez sinal que estava bom, alcançou o segundo pelotão, tinha acho que umas 20 pessoas, daí estava aquele menino que tinha ficado em sexto no Brasileiro, ele alcançou o menino, e o menino tentou acompanhar, ele não deu, ele chegou na frente mais ou menos uns 200 metros do segundo lugar. Do terceiro, quarto, quinto, do último ali, ele quase deu uma volta em cima dos caras, né? Então, o Emerson, eu gostaria de saber dele, gostaria de fazer uma pergunta para ele. O que passou na cabeça dele no momento? Porque eu estava lá fora do alambrado, até que eu entrei, eles já tinham se cumprimentado lá e tudo. O que passou na cabeça dele? Se ele, a questão da raiva, de tudo que eles fizeram, tudo que eles chacotearam ele, e daí ele dá quase uma volta em cima do segundo lugar. Gostaria que o Emerson me respondesse o que passou na cabeça dele. Valeu, aquele abraço, Emerson, aquele abraço bugrão aí para vocês, fiquem com Deus. Esse é o professor Luiz Carlos Bernardi. Emerson, o carinho, conversei com o professor Luiz, ele tem um carinho muito grande por você. Este é o Toque Esportivo e Cultural, aqui na nossa rádio Entre Rios. Quero agradecer todas as mensagens de carinho que estamos recebendo. Para participar, 4635631541. E estamos entrevistando Emerson Iserben. Emerson, perdão aí pela demora. E como você viu, recebemos o áudio, né, do professor Luiz Bernardi, que está aí aguardando a sua resposta. Opa, sem problema. O Luiz vai ter muita história para contar, né? Se for fazer quando encontro com ele, a resenha é longa. Pois é, essa foi a primeira, ele relatou aí a primeira participação de uma competição em pista, né? Que a gente teve, é um ambiente diferente, já eram equipes de atletismo mesmo, né, já mais formais, e teve sim ali uma espécie de brincadeira, uma chacota, alguns meninos rindo do meu calçado, mas isso rapidamente foi dissolvido, porque na verdade o que importa é quem corre na frente, né, não adianta você estar bem vestido, não sei o que, o rendimento não ser bom. E tem um outro detalhe que talvez torne essa história ainda mais interessante, nós ali não conhecíamos muito de pista, né? E eu estava assistindo uns dias antes, na verdade na véspera, as eliminatórias das provas mais curtas, que daí era eliminatória, né? Classificavam os 3 primeiros e depois disputavam uma final. E a gente não estava entendendo por que alguns atletas ali no final da reta diminuíam um pouco a velocidade, às vezes até deixavam o outro atleta passar, e eu fui perguntar pro chefe da arbitragem por que uns estavam deixando os outros ganhar. Ele falou, não, aqui é classifica, né? Vai classificar os 3 primeiros para uma final, que é amanhã. Então eu cheguei, até comentei com o Luiz, falei, não, hoje não vale, né, a medalha, hoje só classifica, os 3 primeiros de hoje classifica para correr amanhã. Daí nós ficamos com aquilo na cabeça, e eu corri os 5.000 metros lá. Quando terminou a prova, eu fui primeiro, com uma certa folga boa até. Aí quando esse segundo atleta aí chegou, eu fui perguntar para ele que hora que era a final no outro dia. Você não sabia que hora que era a final. O cara não me respondeu e nunca mais falou comigo, nunca mais. Até hoje, acho que não fala comigo. Mas não foi que eu tava tirando a onda dele, é que eu realmente achava que ia ter uma outra prova no outro dia, e ali já era a final, né? Mas o esporte, ele tem essa característica, assim, pelo menos no esporte individual, que é você com você mesmo ali, né? Não tem ninguém para te ajudar, e não adianta falas, não adianta... nenhuma atitude importa. O que importa é na hora que está acontecendo ali, quem realmente consegue fazer por si, né? E acho que a corrida de longa distância, ela mostra muito isso, porque é um momento muito longo ali, que o cara fica sozinho, né? Ele com ele mesmo, lutando contra as limitações que ele tem, a solidão, o esforço, né? E a corrida, ela fortalece muito a mente da pessoa. Emerson, e aqui em Santo Antônio do Sudoeste, você lembra de quantas edições da Corrida Rústica Internacional que você acabou participando?
Olha, eu participei dessa primeira, que no caso eu não terminei, que pelas minhas memórias aqui deve ter sido... E tinha nomes bons, né, Emerson, que vinham naquela época, né? Tinha, assim, grandes nomes a nível nacional que vinham participar da Corrida Rústica Internacional. Porque... O que acontece? No final dos anos 80, começo dos anos 90, os principais corredores de rua paranaenses, de Santa Catarina também, eles eram os melhores do Brasil, né? O Gentil Custódio de Mello, Oswaldo de Jesus, Celso Lembrante, esses nomes aí, eles estavam figurando sempre dos melhores no cenário nacional. E como existia, nessa época aí tinha muita premiação em dinheiro e não tinha tanta corrida como tem hoje, por exemplo, eles apareciam, né? Eles iam correr. Então, eu lembro que a moça que ganhou um ano ali, esse ano que eu ganhei essa prova, que foi em 80, se não me engano foi 88, ela veio de Florianópolis para correr, porque eles eram atletas que tiravam renda com isso, né? É uma época aí que, quem vai lembrar, a economia era bem diferente do que é hoje, a economia do Brasil, né? Era bastante difícil, final dos anos 80, começo dos anos 90 ali, e tinha premiação, tinha dinheiro para os primeiros, então os melhores atletas vinham de longe para correr. Então, realmente eram os melhores que estavam ali. Mas eu devo ter corrido 3 ou 4 anos no máximo, porque depois, quando eu vim para Londrina, daí já mudou, né? A questão da preparação, o foco passou a ser outro tipo de competição, aí tinha uma questão de periodização também. E aí o atleta, quando ele sai da categoria juvenil e entra na categoria adulto, ele tem um impacto muito grande, né? Porque estando ali no juvenil, ele corre com o garoto da idade dele. E ali, quando ele entra para o adulto, ele já pega a pancada com todo mundo, né? Então eu fui esse primeiro ano que eu parei, o segundo que eu venci o Infanto Juvenil, se não me engano, e depois eu acho que foi quando eu fui para Londrina, daí eu demorei 1 ou 2 anos, quando eu voltei a correr, aí eu não tive uma classificação muito boa. Olhando assim, o geral da prova, se você olhar a classificação, eu devo ter chegado entre os 5, 6 primeiros ali, mas aí já era no adulto e eu era um garoto que estava acabando de entrar na categoria adulto, né? Emerson, e para essa galera que olha, né, saiu do interior de Santo Antônio, campeão da São Silvestre, mas não sabe dos percursos, das dificuldades, das decepções, que eu tenho certeza que foram muitas até chegar lá no ápice da sua carreira muito, muito vitoriosa. Mas tenho certeza que passou por muitos desafios e que poderia, se não tivesse perseverança, ter desistido aí desse esporte que é o atletismo. Na verdade, a gente aprendeu a ter perseverança, né? A gente não nasce assim. E, pelo menos eu não nasci com tudo o que eu fui me transformando depois. Essa é a verdade. Então, que verdade seja dita, e assim que foi, né? Você tem uma situação que a gente, quando eu fui para Londrina mesmo, né? A decisão de ir para Londrina, a ideia era poder estudar, fazer cursos, porque ali em Santo Antônio, na época, eu teria dificuldade. Hoje é muito diferente, né? Hoje você tem faculdades à distância, a pessoa pode ter internet. Então hoje o mundo, a vida é muito diferente do que era ali no final dos anos 80, né? Tá certo? Então, por exemplo, até para conversar com meu pai era uma dificuldade tremenda, porque o meu pai não tinha telefone em casa. Na época só tinha telefone algumas famílias ali que conseguiam ter, era um investimento muito grande, era um capital você ter uma linha de telefone no final dos anos 80. Pode parecer incompreensível para um jovem hoje pensar assim, mas lá no final dos anos 80 só tinha telefone em casa algumas poucas famílias, né, que tinham, né? Então até para conversar com meu pai era difícil, com a minha mãe era difícil, porque eles não tinham telefone em casa, como é que eu ia falar com eles? Então eu ligava ali todo sábado à tarde, muitos vão lembrar da professora Tia Nilce, que foi diretora de escola. Ela era tia nossa, tia da minha mãe, na verdade. E aí meu pai às vezes ia lá e aí a gente conversava, né? Mas era assim, não tinha outro jeito. E Londrina também, foi assim, eu morei em Londrina quase 2 anos, e foi realmente o momento mais difícil de todos, talvez tenha sido essa passagem por Londrina, porque era tudo muito precário. Morava em alojamento, cheguei a morar em alojamento lá no ginásio de esportes, depois morei em República. E havia uma época lá, por exemplo, que a prefeitura dava alimentação
mas não tinha sábado e domingo, então sábado e domingo a gente tinha que se virar, era bem difícil. Foi na época também que o Brasil passou pela maior inflação ali no final do governo Sarney. Então o que a gente recebia, além de ser pouco, em poucos dias já não valia mais nada. Então para quem, eu acho que acredito ali que não só a gente, mas toda a população sofreu muito naquele momento, e a gente, para fazer uma atividade tão especial, também sofria bastante. Mas aí vem aquela coisa, né? Daqui para frente, né? Não posso voltar atrás, não quero voltar. E aí você começa a criar metas dentro da corrida, metas dentro do esporte, e começa a focar naquilo e focar tanto naquilo que nada é capaz de te deter. Nenhuma dificuldade vai te tirar aquele foco. Então, realmente, aí você começa a ter essa perseverança. É onde você começa a moldar. Não tem outra escolha, né, moldado ali. Não tem opção, né? Tem que dar certo ou tem que dar certo. É engraçado, hoje a gente tem... As informações hoje circulam muito mais, né? A gente sabe, por exemplo, tem uma história do queime o barco, né? Que alguns invasores antigamente chegavam numa terra desconhecida e aí a estratégia com os guerreiros para os caras não abandonarem, desembarcava e queimava o barco. Agora, tipo assim, agora que nós chegamos nessa terra aqui, ou a gente mata todo mundo ou vamos morrer. É verdade. Mais ou menos isso, sabe? A gente entrava numa situação que não tinha opção, né? Tinha que dar certo. Emerson, nós temos mais 5 minutos, eu quero pôr um áudio aqui também, que tenho certeza que você vai ter lembranças desse áudio. Emerson Iserben vem para vencer o Poltergar, para tentar tirar do Poltergar a chance do tricampeonato. Ele entra na Paulista, 43,50. É pro Brasil inteiro vibrar, porque o Emerson Iserben tá deixando o Poltergar para trás. Tá com jeito de não quer nem saber do queniano. Poltergar não parece ter mais energias para ultrapassar o brasileiro. Vai aumentando a distância. Vai dar Brasil na São Silvestre 97. Poltergar chegou com fama, com talento, com favoritismo. Emerson Iserben veio com raça, com preparação, com a sua força. Deixa o Poltergar para trás. 97 vai acabar com o Brasil na frente da São Silvestre Internacional. Vem junto com o Emerson o Brasil inteiro. Vem para comemorar a vitória. Emerson Iserben. Emerson Iserben. O Brasil cruza a faixa. O Brasil vence a São Silvestre. Deixa Poltergar para trás. O grande campeão foi derrotado nas ruas de São Paulo. Emerson Iserben em primeiro. Poltergar em segundo. Emerson, eu tenho certeza que ainda você tem lembrança lá da subida do Brigadeiro, quando entrou na Paulista, quando você viu que não perdia mais. Eu acredito que você tenha ainda lembrança. Estamos aqui no estúdio, aqui todos, digamos assim, arrepiados só com esse áudio, né? Essa narração aí empolgante do Kleber Machado. Com certeza foi um momento muito marcante, né? Porque apesar de, ao longo da minha vida de atleta e da minha trajetória, tivemos muitos momentos importantes, porque não seria possível vencer uma São Silvestre sem outras grandes conquistas, né? Não foi a única, obviamente. Claro que é aqui mais lembrada e comemorada pelos brasileiros, sem dúvida nenhuma, e não podia ser diferente. Então, teve muita coisa que aconteceu, né? Eu tenho uma lembrança muito boa também do cross em Portugal, que eu sou o único brasileiro que venceu uma etapa desse Grand Prix aí, de cross country, que também tem muita importância para mim. Mas a São Silvestre, ela projetou tudo o que veio depois da minha vida, né? O pós-prova, inclusive o pós-carreira esportiva, né? Tudo que o esporte me traz ainda hoje se deve a essa São Silvestre, sem dúvida nenhuma. Então, realmente, é uma lembrança muito boa, muito bonita. Claro que durante a prova eu não estava escutando esse áudio, mas as lembranças ali da Brigadeiro, toda vez que eu vou a São Paulo, que eu passo por ali, não tem como, né? Realmente é bastante emocionante isso. Muito bem. Emerson, agradeço demais pelo seu carinho que você tem pelo povo de Santo Antônio, a entrevista que você fez lá também,
no projeto do Paulão, lá do museu dele, na Capitania Mirante também, fez muito bem para a nossa sociedade. Saiba que Santo Antônio do Sudoeste tem um grande ídolo e ele se chama Emerson Iserben. Tenho certeza que vamos conversar com você em outras oportunidades aqui no estúdio, já combinamos isso. E gostaria que você mandasse um abraço final para os nossos ouvintes. Mais uma vez te agradeço e deixasse, Emerson, de recomendação aí para o nosso povo, para o que está nos escutando, um livro aí que você esteja lendo, que você recomende para a nossa comunidade. Bom, eu com certeza quero deixar um grande abraço a todos. É um prazer muito grande estar falando com você. Com certeza estaremos juntos outra vez, né? Espero, na oportunidade que eu for visitar Santo Antônio, eu vou passear por aí, vou te avisar e a gente vai conversar. Vamos estar junto aí. Especial abraço lá pro Luiz, muito carinho, né? Eu queria comentar também sobre a questão do troféu meu, né, que está lá no Museu do Paulão, no Mirante Capitania lá, né, não sei se você está sabendo disso, se foi comentado aí, mas eu deixei lá o troféu. Esse troféu durante muitos anos ficou comigo na minha casa, o troféu da vitória da São Silvestre. É um objeto muito importante para mim, obviamente, e está lá para que a criançada aí de Santo Antônio possa ver, né, quem não viu a história, quem não sabe da história, possa ver e saber que é possível a gente ter grandes conquistas. Eu não almejo, a ideia não é que todos virem atleta, corredor, não é esse, mas transformação na vida, acho que sobretudo é isso, né? Então esse é um grande feito. Sobre os livros, eu estou lendo bastante livro técnico agora, né? Eu não tenho mais me envolvido não tenho lido outros livros. Eu vou fazer o seguinte, vou ficar te devendo a parte do livro, porque eu estou fazendo literatura técnica, eu não vou passar literatura técnica para as pessoas lerem. Você até comentou comigo de sugerir, mas eu não vou inventar nada que eu realmente não esteja fazendo e esteja vendo. E te agradeço demais pelo convite, estou à disposição. Eu acredito que em breve eu vou estar em Santo Antônio, não tenho a data certa ainda, mas quando eu tiver eu te aviso e a gente fala pessoalmente aí. Muito bem, esse Emerson Iserben, nosso eterno campeão da São Silvestre, ídolo nacional, que é aqui da nossa Santo Antônio do Sudoeste.